Shalom, queridos. Aqui quem vos fala é a pastora Rebeca Onofre Dias, levando a palavra ao teu coração. E a palavra hoje se encontra no livro de Reis, Primeiras Reis, capítulo 17, a partir do verso 8. Uma passagem muito conhecida, mas que nos traz uma direção, um direcionamento muito valioso, se nós aplicarmos em nossos dias. A palavra diz assim: Então o Senhor disse a Elias: Vá morar em Sarepta, perto da cidade de Sidom. Dei ordem a uma viúva que mora ali para lhe dar alimento. Elias foi a Sarepta. Quando chegou ao portão da cidade, viu uma viúva apanhando gravetos e lhe perguntou: Pode me dar um pouco de água para beber, por favor? Enquanto ela ia buscar a água, ele disse: Traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho um pedaço sequer de pão em casa. Tenho apenas um punhado de farinha que restou numa vasilha e um pouco de azeite no fundo do jarro. Estava apanhando alguns gravetos para preparar esta última refeição. E depois meu filho e eu morreremos. Elias, porém, disse: Não tenha medo, faça o que acabou de dizer. Mas primeiro eu faço um pouco de pão para mim. Depois use o resto para preparar uma refeição para você e seu filho. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel: Sempre haverá farinha na vasilha e azeite no jarro até o dia que o Senhor enviar a chuva. Ela fez conforme Elias disse. Assim Elias, a mulher e a família dela tiveram alimento para muitos dias. Sempre havia farinha na vasilha e azeite no jarro, exatamente como o Senhor tinha prometido por meio de Elias. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, essa passagem aqui da viúva de Sarepta, é interessante porque aqui é um cenário que nós sabemos que estava vivendo uma crise, estava existindo uma crise de fome, até mesmo pela palavra do próprio profeta, quando ele foi até o rei Acabe. E ele declarou essa mensagem, que não iria chover durante os próximos anos, até que ele ordenasse. E diante dessa ameaça, o Senhor orienta Elias a passar um tempo ali no riacho de Querite, e o Senhor cuida de Elias de forma linda, enviando corvos, pela manhã, pela tarde, dando pão e dando carne, e ele bebendo da água ali da fonte, do riacho. Mas chegou um tempo que a fonte ali também, ou seja, o riacho, onde ele estava, secou. E Deus deu uma direção para Elias, que ele saísse daquele local e fosse para Sarepta, ali nas aldeias, ali por perto, onde ficava entre Sidom e Tiro, totalmente fora do território de Israel. E ele vai. E quando ele chega ali, o Senhor também orienta ele que haveria uma viúva, que o próprio Deus já havia tocado no coração dela para alimentar o profeta, ou seja, para sustentar o profeta. O engraçado é que essa viúva era pobre, apenas estava com um filho este que ela esperava que morresse depois da última refeição. Ela não tinha mais, com que se manter. A única coisa que ela tinha em mãos ali era um punhado de farinha e um pouco de azeite. Elias, ele libera uma palavra sobre aquela mulher e pede primeiro que ele o alimente para depois fazer uma refeição para ela e o seu filho. A mulher tinha todos os motivos, queridos, para não fazer aquilo que Elias havia pedido, aquilo que o profeta havia ordenado. Mas eu tenho certeza que ela creu na palavra do profeta. Ela creu na palavra do profeta. E mesmo sabendo que era a última coisa que ela tinha e única coisa que ela possuía, ela preferiu entregar no altar do Senhor. Essa oferta foi derramada
teve custo, teve uma entrega total. E o resultado foi surpreendente. Deus entrou com provisão na vida daquela mulher. A multiplicação estabeleceu naquela casa. A abundância, não mais saiu da vida deles. Deus mudou a história daquela mulher. O propósito de Deus usar uma mulher desfavorecida financeiramente, pobre, vamos dizer, para alimentar o profeta, tinha objetivo. Primeiro, o objetivo porque Deus estava cuidando também do seu profeta. E o segundo objetivo é porque Deus tinha todo o interesse de entrar e mudar a história daquela mulher, daquela família. Repreendendo a escassez, a miséria, a fome, o opróbrio, a morte que ela estava rondando. E assim Deus fez. Olha que entrega maravilhosa. Aquela mulher cumpriu princípios. E um dos princípios que ela cumpriu foi o princípio da obediência. Para nós vivermos milagres, para nós desfrutarmos do favor de Deus, precisamos cumprir princípios. E o princípio ali foi da obediência. Ela obedeceu, ela creu. Por mais que de repente o coração dela foi setado, poderia ter sido setado, ninguém sabe. Talvez a mente poderia ter sido bombardeada. Será que eu faço? Será que eu não faço? Será que vem de Deus? Será que isso daqui é o que é o certo a fazer? Eu não sei. Quem sabe talvez esses bombardeios veio na mente dela. Mas com tudo isso a Bíblia nos mostra aqui que ela fez, ela entregou. E quando ela entrega esta oferta maravilhosa, esse pedido ela atende, ela estabelece também no mundo espiritual um memorial diante de Deus. Sim, ela ergue através dessa oferta um memorial diante de Deus, porque quando você vai ler o verso 17, infelizmente o filho dela adoece. E quando o filho dela adoeceu, caiu morto literalmente. Foi piorando e por fim morreu. E por ela ter esse memorial diante de Deus, ela pôde chamar o profeta e o profeta pôde orar, chamando a atenção do Senhor mais uma vez, para que repreendesse a morte na casa daquela mulher. E Deus ouviu. Queridos, aqui eu aprendo algo muito importante. Quando a gente se disponibiliza para o Senhor, quando a gente atende a sua voz, obedece, crê em sua palavra, mesmo com os recursos limitados, mesmo sem condição alguma para fazer o que Deus nos pede, quando vem situações difíceis, a gente pode muito bem ir até o Senhor e lembrar ao nosso Deus, não que Ele não se lembre, mas trazer a memória do nosso Deus, os nossos memoriais que estão no seu altar. Eu não sei se você tem erguido memorial diante do Senhor, através da sua atitude, através da sua fé, através da sua contribuição, através dos seus votos, dos seus sacrifícios, eu não sei. Mas se você não tem erguido memoriais diante de Deus, comece a erguer a partir de hoje. Tenha um ato de fé naquilo que Deus tem te pedido. Faça, não duvide, creia, para que a morte possa ser sanada no meio dos teus, da tua vida, na tua casa, em todas as áreas, e que haja ressurreição. Aquela mulher não sabia o que aguardava por ela. O que Deus havia reservado para ela era multiplicação, provisão, abundância e ressurreição. Coisa linda. Ela foi liberal. Seja liberal também no Senhor. Aqui é um segredo muito lindo. Quando a gente abençoa as coisas de Deus, o povo de Deus, a casa de Deus, os profetas de Deus, o Senhor também nos abençoa. E nós alcançamos o nosso milagre. Quero orar por você. Fecha teus olhos. Se você recebe essa palavra no teu coração, a partir de hoje comece a erguer memorial diante de Deus. Pai amado, Pai querido, quero te agradecer pela tua palavra. Quero te agradecer pela tua bondade, pelo teu favor. Quero te agradecer, Pai, porque eu sei que o Senhor sempre está olhando para nós. Eu quero apresentar teus filhos que estão orando comigo aqui, Senhor. E tu sabe que tem muitos que têm memorial diante de ti. Que o Senhor se lembre nesse dia de hoje. Traga memória, Pai, dos memoriais que os teus filhos têm erguido durante a sua vida. E favoreça eles quando
estiver diante de situação de morte, situação de calamidade, de escassez, mudando o quadro deles, porque Tu é um Deus fiel. Tu é um Deus, meu Pai, que é justo. Não porque nós merecemos, a gente não merece nada. É Tua graça, Tua misericórdia, por bondade. Por isso, olha para nós mais uma vez. E aqueles que crêem na Tua palavra e têm obedecido, aqueles que estão, meu Pai, cumprindo o propósito, ajuda, Senhor. Provém mesmo. Envia o escape, para que Teu nome seja glorificado. Aleluia. E outros possam ver e aumentar a fé, através do Teu milagre em nossas vidas. É minha oração que eu faço nesse dia de hoje, em prol de cada um que está orando comigo. E você que não é inscrito em nosso canal, já se inscreve, deixa seu like, ativa o sininho e compartilha essa mensagem com o máximo de pessoas que você puder. Deus os abençoe. Seja um missionário. Fica com Deus.